A rede de monitoramento de praias é uma rede que tem por objetivo principal a gente entender a dinâmica física das praias. Por que algumas praias reagem diferentes quando entram a uma ressaca do mar, por exemplo? Algumas praias reagem de um jeito, outras de outro. Algumas erodem mais, perdem mais sedimentos, outras ganham mais areia. Então, por que ocorre essa diferenciação e como isso pode influenciar a nossa vida também? Por exemplo, na Praia do Arpoador, muitas vezes a gente observa que fica sem faixa de areia. E aí os barraqueiros eles não podem trabalhar naquele momento. E eles têm até a permissão de ir para a Praia do Leblon, mas aí a competitividade é muito grande, eles acabam não indo e perdem muito, ficando um mês às vezes sem areia e sem poder trabalhar. Entre os trabalhos realizados aqui na rede de monitoramento, eu desenvolvi uma pesquisa que buscou avaliar o risco de impacto de ressaca aqui na orla do município do Rio de Janeiro, do Leme até a Macumba. O resultado da pesquisa mostrou que há um grande risco de impactos em trechos como o Leblon e na Praia da Macumba. Já em outros, possui um menor risco, como na Praia da Reserva. Esse monitoramento funciona da seguinte forma: a gente tem diversas metodologias. Então, a gente escolhe as praias que a gente quer monitorar por alguma razão, seja pela importância social, seja pela importância da dinâmica física dessas praias, para a gente poder, então, estudá-las mais a fundo. E depois de selecionar as praias, a gente vai nelas, efetivamente. Então, uma das formas é, in loco, a gente fazer o perfil topográfico da praia. De preferência todo mês. Então, todo mês a gente precisa estar nas praias com equipamentos para fazer o levantamento topográfico dessa praia. Como estudante de geografia, participar dessa rede de monitoramento é fundamental, assim, porque a praia não é um ambiente único, Todo dia a praia está mudando, todas as praias são diferentes. Os resultados que a gente usa a partir da topografia de praias revelam para a gente uma série de coisas. Por exemplo, a variabilidade das praias. Então, surpreendentemente, a gente percebe que as praias se recuperam muito bem após as ressacas. E isso a gente só consegue ver porque a gente acompanha mensalmente. Então, a gente consegue, às vezes, inclusive, acompanhar uma ressaca. A gente vê a previsão, vai um dia antes da ressaca ou 2 dias antes, vai no dia da ressaca, vai 1 ou 2 dias depois. E a gente observa realmente como que essa praia funciona como uma sanfona. Então ela tinha bastante sedimentos, bastante areia, a ressaca entra, retira esse sedimento que vai parar no banco de areia e o banco de areia ele protege a própria praia, é uma autorregulação da própria praia. O banco de areia faz um degrau e a onda passa a quebrar mais longe da praia e isso acaba protegendo a praia. Com o tempo passa a ficar bom, essa onda passa a trazer esse sedimento que estava estocado debaixo d'água de volta para a praia. Então a gente consegue, a partir desse monitoramento topográfico, acompanhar toda essa história que a praia, todo esse funcionamento dessa praia. Além disso, a gente tem outros tipos de monitoramento também. Então um deles, que a gente vem agora começando, já tem uns 2 anos, é o monitoramento participativo com a população, que é o curso SNAP. Participar do curso SNAP é muito fácil. Basta você encontrar uma de nossas estações nas nossas praias monitoradas, posicionando seu celular no horizontal e tirando uma foto da praia, você envia pra gente com auxílio de um QR Code fixado nas nossas placas. Eu recebo essa foto no meu WhatsApp e a partir disso a gente pode efetivamente mapear a linha de costa, mapear a posição do mar com a parte seca, fazer uma série de medidas na largura da praia e assim por diante. Essas fotos chegam em visão lateral. E aí, por meio de conversões em programas de computador, a gente extrai uma visão aérea dela, como se fosse um satélite. E com isso a gente consegue analisar a movimentação das ondas, a movimentação da areia e até mesmo a quebra da onda sobre a praia. O monitoramento por curso SNAP é muito interessante porque ele envolve a população. Então, ele trabalha com um conceito que a gente chama de ciência cidadã. Ou seja, a gente consegue fazer ciência a partir do engajamento da população. Então é um monitoramento participativo, mas que tem também uma qualidade muito boa, e que nos permite ainda por cima uma abrangência espacial e uma abrangência temporal enorme, uma quantidade de dados muito maior do que nós pesquisadores conseguimos fazer. Por exemplo, a gente tem uma estação na Praia do Forte, em Cabo Frio, recente, e que tem mais ou menos um mês, eu recebo todos os dias fotos de pessoas de lá, seja de manhã, de tarde ou de noite. Todo dia eu tenho pelo menos uma foto da Praia do Forte hoje em dia. E isso não seria possível sem esse tipo de monitoramento participativo. O que mais me chamou a atenção de estar aqui
na rede de monitoramento foi a oportunidade de estudar justamente praias, que é um ambiente que desde sempre nós, cariocas, por exemplo, frequentamos. Fora que tanto o município do Rio de Janeiro, o estado e como o Brasil todo é completamente composto de praias em sua costa. Um outro tipo de análise que a gente faz aqui no laboratório é a análise dos grãos de areia. O que é isso? A gente chama de análise granulométrica, né? Ou seja, a gente precisa entender qual é o tamanho do grão daquela praia. Parece uma coisa muito estranha querer saber o tamanho do grão da praia, mas na verdade algumas praias, talvez muitos já tenham percebido, né? Tem grãos de areia muito grossos, né? E outras praias têm grãos de areia bem fininhos. Uma coisa curiosa, né, que eu posso trazer como exemplo da importância dos grãos de areia é a praia de Copacabana. Essa praia ela passou por uma alimentação artificial de praia. O que é isso, né? Lá se colocou areia para aumentar a extensão dela em 1969. Só que essa areia que foi colocada lá não foi qualquer areia. Foi uma areia que eles fizeram um estudo para saber qual era a areia original e eles então colocaram uma areia um pouco mais grossa que a original. Pegaram então essa areia da Enseada de Botafogo, da ilha de Cotunduba e jogaram na praia de Copacabana, largando em quase 100 metros a praia. E esse é o motivo do sucesso, na verdade. Um dos motivos do sucesso é o fato deles terem colocado essa areia um pouco mais grossa. Por quê? A areia um pouco mais grossa, ela resiste mais à erosão, né? Ela tem mais dificuldade de ser transportada, tanto pelo vento quanto pelas ondas, pelas marés. Então acaba que ela fica mais facilmente retida lá, e aí isso permitiu com que a praia continuasse larga como até hoje. Quem tiver curiosidade em conhecer um pouco mais sobre o nosso laboratório, sobre o nosso projeto, vocês podem acessar o nosso site geografiamarinha.igel.frj.br. Lá a gente atualiza sobre os nossos eventos, sobre nossos artigos, nossa equipe e nossas fotos. É importante a gente contextualizar toda essa pesquisa, esse debate de erosão costeira com as mudanças climáticas que a gente vem observando atualmente, né? Então, o que as mudanças climáticas vão interferir, como elas vão interferir nas praias? Uma das coisas que muito se fala é a questão da subida do nível do mar. E hoje a gente está falando que em 100 anos, mais ou menos, deve subir aproximadamente 1 metro. Então, se hoje a gente já observa o alcance das marés e das ondas chegando nos calçadões, quebrando os quiosques, causando problemas, se tudo isso ainda acontecer 1 metro acima, vai ser pior. Então a gente precisa sim pensar formas de adaptação da nossa ocupação, pensar em planos de adaptação a essa mudança climática, a mudança do nível do mar. Mas além do nível do mar, tem uma outra questão que é o aumento da frequência de eventos extremos, que também vem sendo observados. Então, as ressacas que hoje a gente já observa, provavelmente acontecerão com mais frequência. Então, se a gente já tem hoje as ressacas atingindo os nossos quiosques, nossa orla, diminuindo as nossas praias, isso vai acontecer com mais frequência ainda. E aí talvez o tempo de resposta da praia não seja o suficiente, Porque quando ela estiver se recuperando, recebendo sedimentos, vem outra ressaca. Então, você tem essas duas componentes, Um aumento do nível do mar, que vai fazer tudo o que ocorre hoje aumentar, e o alcance da onda e das marés ficar mais ainda para dentro do continente. E, de outro lado, a gente tem o aumento da frequência dos eventos extremos.